Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero. O link está na descrição. Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel. Dessa vez eu estou trazendo para vocês aí mais um super tutorial e agora dessa vez mais um tutorial avançado. Tem uma playlist aí para vocês só com tutoriais avançados, eu vou deixar no primeiro link aí da descrição, tá? E agora nós vamos desenhar o mob do anime Mob Psycho 100, beleza? E aqui é o seguinte, galera, esse tutorial ele é considerado como tutorial avançado por causa da coloração. Vou dar umas dicas bem massa da coloração, inclusive o desenho também por causa do ângulo do desenho, tá? Então, mano, se você quer aprender muito mesmo, muitas dicas bacanas, veja esse vídeo completo, por mais que você não vá fazer o desenho, tá? Veja o vídeo completo, tem muita dica boa para você. Lembrando que essa é a primeira parte que eu vou ensinar a parte do desenho e a segunda parte de coloração vai estar no primeiro comentário fixado também, beleza? Então vai lá no comentário para você poder ver essa parte de coloração. E seguinte, aqui nós temos uma meta de 1000 likes nesse vídeo. Então, mano, se você quer mais vídeos assim, bem trabalhados, bem explicados, deixa 1000 likes nesse vídeo, beleza? Vamos, cara, é muito fácil de bater 1000 likes nesse vídeo, hein? É só sua colaboração aí que a gente consegue, tá? E sem muitas delongas, vamos logo lá ao nosso tutorial. É isso aí, moçada, bora lá desenhar o mob aqui agora. E seguinte, galera, nós vamos começar aqui fazendo um círculo um pouco acima do centro da folha, tá? Esse círculo aqui, moçada, ele é muito importante porque nós vamos usar ele, na verdade, para fazer a parte do rosto, da cabeça do personagem, tá? Então faça ele aí, mas não precisa deixar exatamente bem certinho, tá? Você pode fazer ele um pouquinho torto, porque depois algumas coisas serão apagadas. Não precisa ficar perfeito, beleza? Esse círculo ele tem cerca de 6 centímetros, tá? É mais ou menos 6 centímetros, certo? A folha que eu estou usando é a folha no tamanho A5. Agora aqui a gente vai precisar fazer umas divisas para poder simular o rosto do personagem antes que a gente comece a fazer qualquer outra coisa. Então eu vou fazer duas linhas em horizontais e uma em vertical. Veja que as linhas, além delas estarem um pouquinho curvadas, elas estão um pouquinho inclinadas, tá vendo? Ela está inclinada para o lado esquerdo, né? Elas estão subidas para o lado esquerdo e descidas para o lado direito, tá? E o seguinte, aqui nós vamos fazer a base do nariz dele, tá? Nós vamos começar a detalhar o rosto do personagem justamente para poder ter as proporções para poder fazer o restante da cabeça dele. Então vou começar pelo nariz, porque o nariz vai me dar uma boa proporção para poder fazer o restante do desenho, tá? Então eu começo aqui nessa parte do nariz inicial, faço as narinas dele também e também a boca logo um pouquinho abaixo do nariz. Veja que eu estou fazendo tudo dentro do círculo, tá? Então fica aí a dica para vocês fazer tudo que se encaixe por dentro do círculo. Veja que eu fiz até um detalhezinho embaixo da boca, né? Esse lado do olho aqui, galera, que no caso será o olho esquerdo dele, ele vai estar com um aspecto tipo vai ser circular, tá? Ele vai estar com aquele olho acesão, né? Enfim, como se ele estivesse usando muito da habilidade dele, tá? E aqui agora, no outro olho dele, né, no outro lado, a gente vai desenhar o olho normal dele, tá? O olho normal dele é muito simples de fazer, parece tipo uma meia lua, tá vendo? A gente faz só um pouquinho curvado na parte de cima e bem curvado na parte de baixo. Ele é todo curvadinho, tá? Não tem segredo essa base do olho dele, que é um olho muito fácil de desenhar. E tem a íris também por dentro com um pontinho dentro dela, tá? Depois que eu termino isso, eu só vou definir aqui também uma parte da sobrancelha, né? Um tracinho leve dessa partezinha da pálpebra do olho dele também, tá? E embaixo também, tá? Veja que eu coloco alguns detalhes. Beleza, agora que a gente já tem basicamente essa parte dos olhos prontos, eu vou descer a parte da cabeça dele aqui, do rosto, tá? E seguinte, a gente tá observando o personagem como se a gente estivesse vendo ele um pouquinho por baixo, como se a cabeça dele tivesse um pouco levantada, certo? Então assim, eu finalizo o rosto na partezinha mais ou menos na altura da boca, tá vendo? A partir dali é onde eu vou desenhar a orelha dele. Eu vou desenhar a orelha dele ali, ó, da parte de baixo da boca até a parte de baixo do olho, tá? Geralmente o ângulo da orelha não é esse, mas como a cabeça dele tá levantada, a orelha também vai ter um ângulo um pouquinho mais baixo, tá?
Agora que a gente detalhou tudo aqui certinho, nós podemos fazer a base do cabelo dele. Eu vou começar definindo as mechas aqui centrais, né, na parte da testa dele, tá? Lembrando que esse desenho é um fanart, eu juntei 2 fanarts aí que eu vi e criei meu próprio desenho também, tá? Então aí vai ter alguma coisa que possa ficar, sei lá, um pouquinho diferente do personagem, mas que lembre muito ele, beleza? Principalmente aqui nessa parte do cabelo, que eu não sei direito se é assim. Eu não assisti o anime ainda, hein, galera? Mas é um anime que eu pretendo assistir. Tô fazendo porque foi muito pedido aqui no canal, tá? Então veja que a base da testa eu já defini. E olha só, na parte do olho dele, que tá com o poder dele, tá vendo? O olho é redondo. Eu fiz um aspecto diferente. Eu simulei ali o cabelo voltado para cima, né? E também essa demarcação do cabelo ela vai ser diferente. De um lado aqui ela vai ser lá em cima, desse outro lado, né? Ela vai ser um pouquinho mais abaixo. Então, como eu demarquei, né, essas partezinhas do cabelo, eu posso definir as mechas também, todas voltadas para cima. Olha só, vou fazer essa partezinha que as mechas elas ficam literalmente em pé mesmo, tá? Então o cabelo dele tá todo para cima por causa do poder dele, tá? E no outro lado aqui do cabelo, as mechas deles vão estar um pouquinho voltadas para baixo, vai estar normal, né? Vai estar um pouquinho normal. Só que veja que eu defini também um tracinho leve do pescoço e depois eu vou fazendo mecha por mecha. Lembrando que as mechas dele, né, elas vão se definir por mechas que vão estar voltadas para baixo, outras para cima, tá? Então ela vai ficar assim bem diferenciadas uma da outra. Umas são um pouco mais grossas, outras um pouquinho mais finas, certo? Só que claro, uma se emendando com a outra, tá? Um lado do rosto dele vai estar emendando com o lado inicial do rosto dele também, tá? O lado principal do rosto dele, beleza? E olha só como ficou aí essa parte do cabelo detalhando todos os outros pontos por dentro também. Beleza, aqui a gente já pode ver que o rosto ficou bem bacana. Agora vamos desenhar aqui uma partezinha que eu chamo de esboço manequim. Esse esboço manequim vai ajudar a gente a concluir o desenho aqui sem problema nenhum. E através dele eu vou colocar todos os detalhes do personagem, inclusive detalhe do braço, da mão, tá? E todos os outros detalhes tipo do corpo, enfim. Mas na parte do corpo eu vou fazer somente um tracinho, somente uma linha. Tá? Aqui na parte da mão que é uma partezinha mais complicada, né? Que a mão dele no caso, como a mão vai estar voltada um pouquinho para a câmera, né? Eu vou fazer primeiro uma forma geométrica. Veja que essa forma geométrica ela vai ser quadradinha na parte de cima e vai ser ondulada na parte de baixo, tipo 2 ondinhas na parte de baixo, tá? 2 curvinhas. E tem que ser grandão mesmo assim, porque é como se a mão tivesse muito próxima à câmera, né? Digamos que alguém tirou uma foto do personagem e a mão ficou próxima à câmera, então por isso que a gente enxerga um pouco grande também, tá? Então com esse esboço manequim eu fico todo completo aqui no desenho e já vai ser muito mais fácil para mim colocar os outros detalhes agora, beleza? Pronto, galera, agora que a gente já definiu tudo, veja que eu vou demarcar 4 bolinhas ali na parte da mão, tá? Aquelas 4 bolinhas, elas vão representar cada uma um dedo, tá? Essa demarcação ela é muito importante para você poder concluir essa parte da mão. Por quê? Porque para mim, até para mim, foi a parte mais difícil do desenho, cara, é desenhar essa mão nesse ângulo, tá? Então vamos lá, começando primeiro pelo dedo polegar dele, né? Esse dedo polegar é o seguinte, galera, a gente vai fazer 3 divisas na parte de cima, né? 3 barriguinhas na parte de cima e na parte de baixo a gente vai fazer uma grande curva até emendar com a última barriguinha lá em cima, ó. E aí a gente fecha o dedo, tá? Aqui agora eu posso definir também o outro dedo, que é o indicador dele, que é o segundo dedo a ser desenhado, tá? E é o seguinte, esse dedo aqui ele vai estar inclinado para baixo, tá? Então ele vai ter uma leve curvinha lá pelo meio, tá vendo? Eu faço as dobras da pele dele também, né? Que o dedo, quando você dobra ele, ele vai gerar essas dobrinhas aí na pele dele, tá? E na parte de cima eu vou emendar toda a partezinha, lembrando que ele tem os detalhes de unha também, tá? Então assim, essa parte do braço dele, da mão no caso, né? É bom que você faça muito pausado, com calma, porque eu sei que pode ser uma parte difícil, você pode errar muito. Tenta desenhar bem clarinho também, que isso vai lhe ajudar demais, tá? Aqui agora eu posso continuar os outros dedos, cara. Aqui é o seguinte, teve um dedo, né, que eu tava fazendo, eu acabei errando, tá? Então eu tive que apagar e comecei de novo. Para você ver, foi difícil até para mim fazer essa base da mão, que é esse dedo que nós estamos desenhando aqui agora, que é o primeiro que vai estar voltado assim para baixo também, tá? Então agora a partir dele, ó, quando a gente finaliza esse dedo aqui, a gente vai e consegue já definir os outros. Por quê? É a mesma coisa que desenhar ele de novo. Eu estou meio que
copiando ele nos outros dedos. É claro que à medida que a gente vai passando, vai diminuindo o tamanho dos dedos. Por exemplo, no nosso último dedo, o dedo mindinho, ele é bem pequeno, né? Ele é bem curtinho, então eu faço ele curtinho também, tá? Então os detalhes da mão tá tudo aí certinho para você, beleza? Depois eu ajeito mais algum detalhe de palma da mão também, tá? E galera, se você quer aprender muito mais sobre desenho, se você quer pegar umas manhas bem boas mesmo sobre como desenhar qualquer coisa e qualquer personagem de anime de sua preferência, cara, lá no meu treinamento online, que tá aí no primeiro comentário fixado ou no link da descrição, eu ensino tudo isso e muito mais, inclusive do básico ao avançado no desenho e na coloração também, ele é super completo, tá? Então me dá essa chance de ser seu professor clicando no link que tá aí para você, beleza? Ok, fizemos a base da mão, agora podemos começar a definir a roupa aqui do mob, beleza? Então é o seguinte, ó, eu vou começar aqui por esse braço, né? Já que a gente já está trabalhando esse braço, logo vamos fazer ele completo, tá? Então aqui, como a gente tem o esboço manequim, que é uma coisa muito importante de você fazer no seu desenho, essa partezinha aqui ela vai ser um pouquinho mais fácil pra gente, ou a parte mais difícil já passou, no caso, né? Como eu falei, era só a mão mesmo, por causa dos detalhes dela, tá? Então aqui é o seguinte, ó, eu vou curvar todas essas partes aqui, eu vou colocar a roupa, né? E a roupa, ela tem um relevo, né, cara? Tipo, a gente sabe que a roupa gera um relevo pelo personagem. A gente desenhou o esboço manequim de acordo com o personagem, né? Que ele é um personagem magro e tal. Mas a roupa dele vai gerar um relevo e vai gerar curvas também. E é isso, justamente isso que eu vou colocando aqui no desenho, tá? Até fechar na parte do ombro lá e aqui embaixo também no braço. Assim que eu terminar essa parte do braço, eu faço também a partezinha do pescoço dele, tá? E veja que eu vou apagando alguns detalhes que não são mais necessários de acordo com o andamento do desenho, tá? Então eu vou fechando a roupa dele na base do pescoço, vou fechar na outra lateral também, colocando todas as curvas necessárias, principalmente porque a parte do outro braço ele tá para baixo, não tem tanta coisa a se mexer, tá? Somente uma curvinha ou outra. E depois, para finalizar, eu vou colocar algumas bolinhas também, que são botões, no caso aqui na roupa dele, pelo centro, tá? Tem mais um botão que é acima do dedo ali, né? Depois que eu finalizar aí, vai faltar um botãozinho, mas eu vou colocar na parte da line art no desenho, beleza? Ok, veja como já está bem bacana o nosso mob. Agora é o seguinte, eu quero fazer tipo uns raios de energia saindo dele, tá? Primeiro, eu vou começar desenhando o raio de energia saindo pela parte do olho. Essa parte de raios de energia não precisa ficar exatamente idêntico ao meu. Afinal, o formato ele sempre vai mudando, né? De acordo com o que ele vai passando, assim, ele altera o formato, tá? Então você, do jeito que você conseguir desenhar, cara, do formato que você conseguir desenhar, vai ficar bacana. E no caso aqui eu vou fazer três. Um saindo da base do olho, um saindo da base do ombro e o outro lá já no braço, tá? E apenas desse lado aqui do olho que está transformado no Mob Psycho, beleza? Então é o seguinte, galera, aqui agora nós vamos precisar fazer a line art do desenho, tá? E para fazer ela eu costumo apagar um pouquinho o desenho, eu reduzo esse excesso de grafite aqui no desenho, tá? Eu uso uma borracha chamada borracha limpa tipos e ela vai deixar o meu desenho bem clarinho. E agora que a gente vai começar a detalhar o desenho de vez, tá? Vou começar pelo olho dele, veja que eu vou fazer o círculo como se fosse vários tracinhos, né? Vou fazendo tipo, riscando mesmo vários tracinhos até formar o círculo, tá? E assim eu vou fazendo com outros traços do personagem também, beleza? Veja que na base dos raios dele também eu não vou, tipo, cobrir, tá? Eu não vou fazer line art.
Os raios de magia a gente não vai precisar fazer line art, porque isso a gente vai resolver na base da coloração, tá? E o restante é só fazer a line art completa para deixar o seu desenho bonitão, beleza? Lembrando que eu sempre vou colocar algumas texturazinhas na line art, né, alguma coisa ou outra, o botãozinho da camisa ali acima do dedo, né, do dedo indicador dele, e outros detalhes que você consegue ver certinho de acordo com o vídeo passando aí para você, beleza? E é isso aí, moçada, aqui nós vamos ficando com a primeira parte do nosso desenho. Eu espero que você tenha curtido, ficou insano o desenho e cara, na moral, a coloração é o que vai ser mais insano ainda no desenho, então não perde a parte de coloração, tá no primeiro comentário fixado. E não esquece do like para ver se a gente pega 1000 likes nesse vídeo aí facinho. Eu tenho certeza que você consegue me ajudar a bater 1000 likes nesse vídeo, cara. Então deixa seu gostei aí e até o próximo vídeo.